Ainda falando sobre o jQuery, vamos falar agora sobre essa próxima propriedade chamada parent_share. Para que ela serve? Ela serve para isso. Como, assim, de maneira geral, nós podemos escrever queries de duas formas, né? Eu preparei aqui um aplicativo que me ajudará a importar um arquivo CSV. Inclusive, esse código está no meu repositório. Se você quiser importar um arquivo CSV, esse exemplo aqui mostra um padrão muito uniforme, né, simples de você copiar, tá bom? Ele tem aqui as colunas que eu vou copiar e ele tem uma maneira adequada, né, de fazer um assign, fazer a leitura de arquivo a arquivo e como pegar as colunas, né, usando um string list, né? Talvez você não saiba, mas um string list ele pode ler arquivos CSV se você acrescentar colunas como delimitador, qual é o quote share, né, que é aquelas aspas simples que delimitam texto, né, e o strict delimiter, né, tá? Usando essas propriedades aqui dentro de um string list, você lida com qualquer tipo de arquivo CSV, tá bom? Então esse exemplo você poderá usar ali. Muito bem, então existem duas formas. Eu posso usar uma query parametrizada, tá? Ou eu posso usar uma SQL, um arquivo texto, onde eu fico concatenando os valores e executo. Tá? Eu vou demonstrar porque essa forma aqui deveria ser removida, né, da sua programação. Não deveria se usar desse jeito. Eu tenho um outro artigo falando sobre SQL Injection, né, que você já deve ter visto. Se você ainda não viu, recomendo que você veja, tá bom? Porque evitamos essa forma nos dias atuais de escrever queries, tá bom? Agora vamos então, o que é o parent_share? Vamos lá, então eu tenho uma query aqui, vamos aqui no meu método, eu tenho um método aqui, onde eu tenho uma query para preparação, né? Onde é assim, se tem uma query que eu vou executá-la múltiplas vezes, eu vou preferir, olha esse código aqui, não olhe de cima, olha esse daqui, eu vou preferir usar parâmetros. Está vendo esse dois pontos, PID cliente, dois pontos, P nome alternativo, isso são parâmetros. O que isso indica? Isso indica que eu tenho um escopo, eu tenho um modelo de query que vai fazer um update ou insert, né? Usando esses campos nessa tabela, ok? Só que isso vai ser repetido tantas vezes que eu não quero fazer uma fábrica de string com SQL. Eu quero deixar um escopo, né? E depois apenas indicar ao meu programa o que é PID cliente, o que é P nome alternativo, o que é P indicidade, o que é P indUF, o que é P status. E ele vai executar essa query repetidas vezes, né, dentro do meu sistema, ok? Mas se você perceber, você tem aqui dois pontos que precede o nome da variável. Esses dois pontos aqui é o que vai indicar para o meu programa que isso é um parâmetro. Normalmente, né, para bancos de dados, né, o parent_share, né, isso está quase praticamente convencionado, é dois pontos. Por isso aqui tem os dois pontos. Só que existem algumas linguagens procedurais, né, do SQL Server, PostgreSQL, Firebird, né, onde você pode usar os dois pontos. Essas linguagens têm o uso apropriado dos dois pontos e não é para parâmetro. Então, quando isso acontece, né, o que você deve fazer? Olha só esse bloco de código aqui, ó. Eu fiz um execute block. É um recurso que existe dentro do SQL Server para você poder executar como se fosse uma procedure, né? Só que uma procedure está registrada no banco de dados e é um objeto do banco de dados. Aqui não, é uma query, né? um conjunto de comandos, né? PSQL, né? Que eu quero executar aqui mesmo. E ele vai ter parâmetros. Só que o que acontece? Quando eu vou fazer um execute block, eu às vezes vou ter uma situação que vai ser dúbia. Por exemplo, aqui no execute block eu tenho PID cliente e no meu insert eu tenho PID cliente. Só que isso daqui é para indicar
essa variável que eu estou declarando como variável de entrada, ela, portanto, não é um parâmetro. Né? Esse p-nome arquivo aqui é também uma variável de entrada aqui nos parâmetros aqui do meu execute block. O execute block é como se fosse uma procedure, só que ela é ela é executada sem ser um objeto do banco de dados. Então ela pode ter tanto variáveis de entrada quanto variáveis de saída. Quando minha variável aqui, o meu código PSQL tem variáveis, né, eu posso me referir usando os dois pontos também. Né? O SQL Server ele faz alguma coisa mais, eu acho mais esperta, né? Que ele usa o arroba, né? O sinalzinho de arroba para indicar variáveis locais ou variáveis públicas. O Firebird usa dois pontos, e aí então uma certa dualidade. Como é que o sistema Zeus vai saber que isso aqui não é um parâmetro e sim, né, uma variável de referência local? Né? Então eu tenho que fazer isso, ó. Eu tenho que vir aqui no parent_share e dizer que não vou usar momentaneamente os dois pontos, eu vou usar till. E quando eu usar till, olha só que interessante, eu tenho que indicar agora as variáveis, olha, PID cliente, esse aqui, ele vai ser um parâmetro. Por que ele vai ser um parâmetro? Porque ele está começando com till. Esse daqui vai também ser um parâmetro. Esse daqui também vai ser um parâmetro. Por quê? Porque eles estão precedidos com till. Agora, a minha query sabe diferenciar quem é parâmetro de quem é uma variável local. Tá bom? É por isso que existe esse parent_share. Ele pode, né, e deve ser usado para essas situações onde você precisa executar um código e os dois pontos naquela linguagem de programação PSQL que você está usando, os dois pontos não é para servir como parâmetro, mas servir como uma outra coisa. Né? Então você vai ter que ser obrigado a usar o parent_share para indicar o que seria parâmetro. E aí nessa situação, o parent_share aqui é o till. Né? Então agora, quando eu for executar essa query aqui, vamos dar uma olhadinha de novo, né, no meu código, né? Ele vai entender, né, o param by name. Olha só o param by name aqui, tá vendo? Eu até comentei porque eu queria mostrar que existem duas formas de você passar, né? Aí você tem essas variáveis aqui, ó, mas elas não são as variáveis dentro do meu PSQL, são os parâmetros, né, aqueles que são precedidos por till. É claro que para simplificar, eu poderia ter usado nomes diferentes, né, para não ficarem iguais tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Eu fiz uma coisinha aqui que deixa eu olhar aqui de novo, que eu perdi aqui onde é que eu estava, né? Preparar aqui, ó. Então aqui eu poderia ter usado os nomes diferentes do que estão aqui, né? Mas eu preferi usar os mesmos nomes para esse exemplo, para demonstrar, né, então o que é o parent_share. E vai funcionar? Claro que vai funcionar. Né? Vamos rodar aqui o programa e vamos verificar a sua execução. Ó. Então aqui está o programa, vou me conectar, vou usar uma conexão local e vou importar usando parâmetros. Tá? Vou pegar um arquivo aqui de clientes, né? Vou carregar uma tabela de clientes no tipo CSV, né? Que está em formato UTF-8. Tá ok? E aí tá executando. Tá vendo? Por que ele executa? Porque agora ele conseguiu resolver essa dubiedade aqui. Dois pontos não é mais parâmetro, né? Quem é parâmetro são esses precedidos pelo till. Tá bom? Então assim nós resolvemos a dualidade. Se eu colocasse till aqui, né, no lugar, né, eu confundiria o programa, porque tem dois pontos nos dois lugares, tá bom? A próxima propriedade a ser estudada aqui é então o param_check. O que ele faz? Bom, ele serve para o seguinte, tá vendo esses parâmetros aqui, ó? O que acontece? Aqui tem 0 itens, mas quando eu crio uma query, né, como essa daqui, ó, em tempo de runtime, em tempo de execução, quando eu executo um comando como esse daqui,
né, params ou param by name, esse params aqui, ele vai olhar, vai observar, tem 0 itens, e aí, então ele vai olhar para a query, né? Aí ao olhar para a query, ele percebe que tem um parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, 4 parâmetros, 5 parâmetros. Então ele vai fazer o que eu vou mostrar aqui agora, ó. Só que ele vai fazer isso em tempo de runtime, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? E ele vai criar os parâmetros e vai dar nome para eles, ó. Como se esse daqui, por exemplo, chamasse esse nome, esse daqui chamasse esse nome. Só para que você não faça isso direito, na mão, tá? O que ele faz? Ó, vou pegar agora o quarto. Vê o trabalho que está dando? Dá trabalho isso. Né? Aí quando você vem e executa um params, né, por um índice ou um param by name, ele vai procurar esses valores aqui. Ó. O índice 0 é essa variável, o índice 1 é essa variável, então ele vai preencher com esses valores aqui. Ou você usa o param by name pelas suas referências de nome, tá bom? Mas para fazer essa criação desses parâmetros na mão parece não fazer sentido, e não faz mesmo, né? Se você colocar o param check aqui, cadê você, param check, aqui está ele. Se você colocar param check igual a true, o que vai acontecer? Vai acontecer que mesmo que esteja vazio aqui, né? Tá? Mesmo que esteja vazio, o seu sistema vai olhar para a query, ver quais são os parâmetros e vai auto-preencher isso aqui. Né? Então o param check é só para isso, ele não valida nenhum tipo de valor, ele simplesmente observa o que a query tem, tá? E cria os parâmetros sozinho. Se você colocar param check igual a false, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é, ele vai acrescentar os itens? Vai, ele continuará a acrescentar os itens aqui, mas ele não vai mais apagar. Uma vez que ele incluiu os parâmetros, ele só faz a adição. Você pode fazer a adição até manual, como eu fiz aqui, tá? Mas ele nunca vai apagar. Então isso serve para quê? Para quando você vai criar uma query, né? E você não quer que ele observe o check deles, porque você não quer apagar esses parâmetros. Você vai usar a mesma query, mas parâmetros diferentes. Né? Então, quando você tem aqui, vou usar o código aqui, né? Vamos aqui no meu código, eu tenho esses 5 parâmetros, eu poderia acrescentar esses 5 parâmetros aqui, né? Mas eu poderia acrescentar mais parâmetros e ficar mudando de query. Né, trocar a query e ter uma lista de parâmetros, e cada query que usar aqueles parâmetros você vai alterando os valores conforme você decidir. Né? Então serve para isso. Tá? Também serve para que você não tenha, né, a lista de seus parâmetros quando você está trabalhando com os parâmetros manualmente. Né? Imagine eu acrescentar aqui esses parâmetros, né? Seja através da query ou seja manualmente. E aí, se tiver param check aqui, ele vai olhar para a query e vai apagar todos os seus parâmetros e vai colocar o que tem ou o que ele encontrou na query. Né? Às vezes isso não é desejável porque eu vou reutilizar a mesma query em outras syntax diferentes que terá outros parâmetros, tá bom? E você não é obrigado a preencher o valor de todos os parâmetros, só aqueles que você vai usar na query em cada seção do seu programa. Tá bom? Então, nós vimos aqui o param checks e o params, né? Ok? E isso é bastante importante. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui a respeito é sobre a importância, né, de você usar queries parametrizadas. Eu criei aqui um pequeno exemplo. Quando você mandar importar arquivos CSV, se essa opção estiver checada, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar query parametrizada. Tá vendo? Ele vai usar essas queries aqui, ó, parametrizadas. Existem duas formas de eu passar esses valores, através de um índice ou através de um nome. Quando você atravessa por índice, você é mais rápido, ele não tem que procurar qual é a variável, o parâmetro que tem esse nome, qual que tem esse nome, vai na sequência. Então isso daqui é mais rápido do que isso aqui, mas isso daqui é mais organizado. Prefira ele, tá? Então se você puder, né, estiver ao seu alcance, né, use esse método aqui, ele é sempre mais eficiente,
porque se alguém desestruturar a query, né, olha só, eu posso vir aqui, eu estou dizendo que pelo índice, o param 0 é PID cliente, mas se alguém mudar essa query de lugar, e eu passar lá no meu código é ID cliente para esse, mas fizer isso, eles mudaram de lugar, de posição, e agora o param by 0 não pode mais passar o ID do cliente, porque eu vou passar o ID do cliente para o nome alternativo. Então, esse é um problema por você usar índice. Então, prefira sempre que possível nomes, a não ser que seja um código, né, que você vai fazer uma importação, como é o exemplo aqui de um CSV, e você quer o máximo de velocidade possível. Então, você vai, nessa situação específica, você vai preferir usar um índice. Só que ao usar um índice, quem vai dar manutenção nesse tipo de código tem que entender se a ordem está correta e não tentar mudar a query, porque se mudar a query que faz a inserção, tem que alterar aqui também, tá bom? Então, agora, se você não marcar isso daqui, ele vai importar o arquivo CSV, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar uma string, uma variável chamada SSQL, que é do tipo UTF-8 string, tá vendo? E ela vai fazer o quê? Ela vai ser concatenada com vários outros tipos para formar uma query de update ou insert, né? Para fazer a inserção dos dados. E aqui vai executar o comando diretamente. Por que esse método ele é ruim? Bom, meu arquivo é UTF-8, essa variável você viu que é UTF-8, mas está concatenando, né, com valores que, olha só, apesar de serem strings aqui e parecer que não há nenhum tipo de problema, ela vai jogar depois, olha só, esse execute direct aqui, se você olhar para ele, ele pede o quê? Ele pede uma constante que é string, que não é UTF-8. Parece que não vai haver problema nenhum, né? Você está certo disso? Não está certo? Então vamos tentar rodar o programa e vamos ver se isso é verdade. Tá? Vamos rodar o programa e para ser mais rápido, eu não preciso mais que seja um execute block, né? Naquela query que nós preparamos. Então vamos fazer uma alteração nela. Eu vou comentar essas linhas aqui. Isso era apenas para demonstrar o param share, onde é que ele vai, né? Então vamos comentar essas linhas, ok? Comentamos, ótimo. Agora esses daqui passam a ser parâmetros, né? Os dois pontos. Então eu tenho que alterar aqui agora para fazer update para dois pontos, certo? Ok. Muito bem, agora vamos tentar executar e se tudo estiver correto, vai funcionar. Então, tá aqui, vamos conectar minha base, tá conectado, se tiver alguma informação, deixa eu já apagar, né? Já apaguei. E agora eu vou fazer a importação do CSV, mas note, eu não quero preparação, eu vou usar aquele método de concatenação. Eu tenho aqui dois arquivos CSVs, os dois são basicamente iguais, só que esse daqui eu tripliquei a quantidade de insert, é por isso que está 3 vezes mais. Só para demonstrar que vai levar, porque é muito rápido, a inserção aqui de 18.000 registros, dá apenas alguns segundos. Então eu queria que demorasse um pouquinho mais de tempo, por isso eu tripliquei esse arquivo, né, em 3 vezes. Vamos pegar o arquivo simples, vamos importar. Note, deu erro. E se você olhar bem, olha, ele cortou aqui, aqui deveria ter uma vírgula, né? E prosseguir a query, mas parece que ele capotou. E ele capotou aqui no registro 6545. Se eu abrir esse arquivo, né? Deixa eu dar a linha o ID 6545, o que eu vou encontrar? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui, vamos lá. Tá aqui. Aí está. Né? É esse o registro que está dando problema. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu sei que isso aqui é um registro e esse é um arquivo que está no formato UTF-8. Né? Não tem erro, você sabe, ó. É um arquivo do tipo CSV, né? E ele não tem problema nenhum. Né? As variáveis estão em UTF-8, então por que deu problema aqui? Se eu pegar e só trocar esse arquivo aqui, ó, eu sei que é o acontil aqui, está causando um problema.
E se eu cortar e salvar, olha só o que vai acontecer. Vamos rodar o meu programa de novo. Vamos conectar. Sim, é embarcado. Vou importar o arquivo. Mesmo arquivo. Olha só. Agora é uma outra linha. Não é de 80 a 90. O que tem de especial não é de 80 e 90? Então nós vamos agora 80 e 90. O que nós vamos ter nesse arquivo? Vamos abrir aqui. Ó, 80 e 90 está para frente. Ó. Um novo A com tio. Aí você vai começar a deduzir de maneira equivocada que o TF8 não permite acentuação. Mas não é. Tá bom? Mas como eu resolvo esse problema? Esse problema que está vendo aqui nunca teria acontecido se você usasse queries parametrizadas. Né? Eu vou explicar qual é o problema, mas antes, note o seguinte. Eu vou abrir o arquivo aqui de novo. Vou desfazer, ó, esse daqui tá sem tio, né? Estou desfazendo, agora eu vou salvar, agora está com tio de novo, tá? E vou usar query parametrizada. Daria o mesmo problema com query parametrizada? Conectar-se, cliente servidor, parametrizado agora, eu vou importar, é o mesmo arquivo. Ué, não deu problema. Aí está a questão do problema, qual é? Queries parametrizadas normalmente não tem que lidar com as dificuldades que às vezes você, por misturar uma string, que para você é tudo string, com uma variável TF8, né, pode ter. Né? Então, eu recomendo fortemente que você sempre use parâmetros. E aí você deve estar falando, ah, mas aquele problema lá é porque você usou o TF8 como, e não string. Né? Porque, de veras, né? Olha só que interessante. Quando eu vou executar esse comando aqui, ele pede o que? Uma string, não uma UTF-8. Então, tá bom, vamos resolver então aqui, colocando um comando, o SSQL aqui, então vai ser string. Aí nós resolvemos o problema, tá certo? Resolvemos o bug, né? Você talvez pense assim, eu também pensei, mas olha só. Cliente servidor, vamos importar o mesmo arquivo, né? E mesmo São Lourenço do Oeste de novo. Então não é isso. Isso é um bug do próprio Zeus e quem tem que consertar são eles, não é a gente. Tá? Ele simplesmente comeu na parte da minha query. Aqui eu tenho minha query inteira. Né? Minha query nasceu aqui, né? E de alguma forma, quando o programa foi executar, só tinha isso. Né? Não é a concatenação que deu certo. Né? Se eu observar, pedir para o meu programa, né, dar uma pausa aqui, como eu já fiz, nem vou fazer vocês perderem nenhum tempo, né? Esse comando aqui, ele está certinho inteiro, mas durante esse método, a execução desse método, em algum momento essa query ela é comida, né? Parte dela é comida, é isso mesmo, é comida mesmo, né? Então não tem como eu resolver isso, porque é um bug do componente, tá? Esse componente aqui, né? Cadê ele? É o Zeus, na versão 7.2.14, né? Ela tem esse problema. Esse problema não acontece com queries parametrizadas, mas se você for executar um arquivo TF8, né, de maneira a concatenar o seu parâmetro uma com a outra e mandar executar, dará o problema, tá bom? Então não tem que ser feito aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente, para resolver o problema e demonstrar para vocês que é um bug realmente do Lazarus com o Zeus nessa versão, eu vou remover, né? Vamos remover aqui o Zeus, né? Vamos fazer o uninstall dele aqui e vamos instalar a versão 8 dele, né? Então ele vai desinstalar o componente, eu preciso que ele realmente seja desinstalado, né? Mas antes deixa, já
Já não estou mais com os Zeus aqui, agora eu vou precisar do terminal, né? E vou precisar aqui, né, instalar, né, os Zeus. Eu tenho aqui os endereços dele, eu vou copiar e colar, vocês podem acompanhar ou eu avançar rápido esse vídeo, tá bom? Eu vou deixar o vídeo na íntegra aqui, caso vocês tenham interesse de instalar a versão 8, aí já sabe o caminho das pedras, né? Então o Zeus 8, ele está agora no repositório no GitHub, né? Eu até achei que o repositório do Git seria outro, mas não, eles usaram o GitHub mesmo, né? O GitLab é usado pelo Lázaro, então eu vou clonar aqui nessa pasta chamada componentes que tem no Lázaro, né? Ele vai criar aqui um repositório chamado ZeusLib, né? Olha só, ls z. Aí nós temos aí o ZeusLib, né? Eu vou entrar dentro dele, né? E aí tá ele aqui. Todos os componentes estão certinhos aqui, né? Agora, o ZeusLib, esse é o repositório. Eu tenho que escolher qual é o branch que eu quero. Então, se você conhece bem o comando, é o git branch -r. Então, de todas as versões, eu quero essa aqui, ó, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Q para sair aqui. E então, eu vou usar um git switch, né? Então, vamos lá, git switch, tá? Isso aqui tá lá no meu site, tá bom? Por isso que eu estou usando copiar e colar aqui. Pronto, ele já está aqui. E agora a versão padrão que o meu comando, o meu Lázaro vai reconhecer é esse, tá bom? Package, agora eu vou precisar instalar ele. Como eu faço instalação, tem que ser uma instalação por fora, então tenho que abrir esse arquivo LPK. Vou de novo naquele diretório, né? Olha só, pwl aqui, pwd. Tá, eu vou ter que ir até onde estão os componentes, que é essa pasta aqui, né? Ok, vamos aqui na localização, Ctrl L, né? Se você não souber, né? Como abrir essa barrinha, pronto. Agora eu já tenho os Zeus, já estou na pasta ZeusLib, né? E agora o que eu preciso? Eu preciso entrar nessa pasta chamada Packages. Você já tem a pasta Lazarus aqui. E aí, tirando o ZDesign aqui, eu vou abrir todos esses componentes. O meu Ctrl aqui não está usando direito, peraí. Vamos aqui, esse e esse, ok. Então, excetuando o Z Components Design, que são os componentes de design, esse daqui eu vou ter que abrir porque eu tenho que recompilar. Então, eu abro. Aí, ó. Esse e esse. Tá, vamos compilar cada um deles. Então, vamos lá. Então, compila. Tá compilando, né? Espera, terminou. Você pode fechar essa janela. Vai para o seguinte, compila, né? Sucesso, compila, sucesso, compila, sucesso, compila, sucesso. E agora sim, todos eles compilados. Agora eu vou pegar aquele package, novamente, open package file. Agora esse componente de design time. Isso. Ele, ao invés de compilar, eu posso até compilar aqui, ó, se eu quiser, né? Tá? Mas esse daqui vai ter um procedimento diferente. Qual é? Depois de compilado, você vem aqui em Use e clica em Install. Tá? Ele vai dizer o que ele vai precisar, que são aqueles que eu já compilei. Dá um OK. Quer fazer o rebuild da IDE? Sim. Né? Depois que ele terminar esse processo, o Lazarus vai fechar a IDE. Né? Tá linkando, tá gerando um novo executável do Lazarus. Pronto. Iniciando novamente. Iniciou. Aqui está o Zeus. Tá bom? Se eu vou olhar aqui, que Zeus está aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos colocar o componente. Aí quando você coloca aqui, lá na frente está 800 e not só, beta. Ainda não está em produção. No entanto, nós vamos abrir agora aquele mesmo projeto, né? E vamos verificar. Tem alguns parâmetros como
autoencode strings que não existem mais, né? Eles foram removidos da versão 8. Tudo bem. Vamos rodar nosso projeto sem problema algum. É que, infelizmente, ele só se remove se ele estiver no modo de editor de design, né? Então, vou conectar modo cliente-servidor. Vou novamente fazer a importação. Note, isso aqui falhou da primeira vez. Vamos ver se falha agora. Não falha, tá vendo? Então, era um bug da versão 7.2, tá vendo? Mas, por que é melhor usar queries parametrizadas? Bom, eu vou apagar tudo aqui, tá? Todos esses dados que eu importei. Vou fechar novamente o programa e vou carregar, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar observar quanto tempo leva para importar um arquivo. Então, vou conectar meu modo cliente-servidor. Vou clicar aqui em importar arquivo CSV. Não vou usar preparação nenhuma. Ok? Vou pegar esse arquivo que é 3 vezes maior e vou mandar importar. Observo, né, quanto tempo vai levar aqui para poder importar todos os registros. Tá? Não é demorado não. Aqui deve estar dando, são 18.000 vezes 3, né? Então está por volta de 55.000 registros. Pronto, já terminou. Quanto tempo ele levou? 20 segundos. Tá bom? Vamos apagar tudo de novo. 20 segundos com uma query com a sentença concatenada, né? Insert, de maneira escrita, de uma maneira explícita. Vou apagar tudo, tá? Vou fechar, tá? E vou reimportar novamente, ok? Tá? Você deve estar pensando assim, mas e o cache? Não. Quando eu importei, eu fiz isso várias vezes, né? Como você viu nesse exemplo. Então, ambos os arquivos já estão em cache faz um tempão, se você estiver pensando em cache de disco. Agora, vamos preparar a query, vamos importar, esse que é 3 vezes mais, e vamos abrir. Quando você usa queries parametrizadas, de uma maneira geral, ela será bem mais rápida, né? Então, temos aqui 9 segundos. Por que isso acontece? Quando você usa queries parametrizadas, né, você está enviando ao servidor, né, olha só, vou fechar aqui para que vocês possam ver. Eu tenho aqui um método, né, chamado preparação, é esse aqui. O que ele faz? Ele cria a sentença SQL para mim, com os parâmetros, e ele usa um comando chamado prepare. O que esse prepare faz? Ele aqui, se você estiver debugando, você vai notar que nessa linha aqui, ele dá uma pausinha de 1 segundo, né, ou meio milissegundo aí, né? Para quê? Para que o servidor calcule, né, qual é, né, o plano de execução dessa query aqui. E aí, então, o servidor, ele memoriza, ele cria um escopo em memória dessa query, uma assinatura dela. E toda vez que alguém usar, né, esse comando aqui, né, com parâmetros, tá, ele vai olhar para a sentença, ele vai olhar sim para a sentença SQL que está escrita, mas ele não faz um search replace como as pessoas imaginam. Ele vai pegar essas daqui e vai fazer uma substituição, uma macro substituição aqui. Não, ele não faz isso. Ele deixa a query que está preparada em memória lá no servidor e, como se fosse uma linha de produção, ele faz uma substituição no ato e executa essa query sem precisar novamente passar pelo processo de plano de execução que ele fez da primeira vez, né? Nesse caso aqui, com a query desse jeito, né, o que acontece? Toda vez que você faz um update insert, ele para pensar qual foi o plano de execução dessa query, né? E toda próxima execução ele pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo.
Nesse modelo aqui não, ele pensou apenas uma única vez e reaproveitou todas as seguintes. Né? Então, de forma que uma query parametrizada é sempre mais rápida. Então, mas isso não é importante apenas para o seu aplicativo. Imagine que esse programa aqui é um programa um programa comercial, um ERP, e eu estou fazendo uma consulta de um CNPJ. Então, quando eu for executar uma consulta de um CNPJ, eu faço a primeira vez a preparação. Né? Das vezes seguintes, ele não precisará, né, perder tempo na preparação, porque já está em memória. Mas imagine que você tem outros aplicativos rodando simultaneamente na rede, fazendo a mesma consulta ao mesmo CNPJ. A preparação que você fez servirá para eles também. Então, a entidade de preparação, ela é colaborativa, né? Ela serve a um propósito geral do servidor e não apenas da sua aplicação. Qualquer select que tenha como assinatura, né, aqueles parâmetros que você definiu naquela query, serão reutilizados. O servidor sozinho sabe como localizar ou perceber de quem pertence aqueles parâmetros, né, e pode executar isso na rede para você, de forma que você não perderá tempo nenhum, apenas ganhará. Então, resumo dessa conversa: sempre que possível, né, utilize métodos preparados de query, seja com param by name, seja com params pelo índice, mas evite queries escritas dentro de strings de maneira explícita, porque essas daqui fará você perder muito tempo, porque a cada vez que ela for executada, o sistema de banco de dados precisará calcular, né, o plano de execução dela. O que é o plano de execução? O plano de execução é calcular o custo de uma operação dentro de um banco de dados, porque ele precisa saber qual índice é mais conveniente para a operação, né? Ou quais índices, porque pode ser mais de um, né? Posicionar, né, e verificar o custo de uma operação. Às vezes, uma operação, dependendo de como você escreve o seu select ou seu insert, né, ele resolve dizer que não precisa usar índice nenhum, né? É um natural plan, né, que é um modelo natural. Ou o contrário, ele precisa carregar toda a memória da tabela, digamos uma tabela de estados que tem provavelmente 27 registros, né, para a memória e evitar usar índice. Então, esse tipo de cálculo envolve custos, né, de operação. E ele fazer isso mais de uma vez desnecessariamente não é bom. Então, quando você tem queries que você vai repetir ela várias vezes, né, seja por programas ou etapas do programa, né, diferentes, como por exemplo consultas de CNPJs, consulta de CEP, consulta de CPF, coisas que são corriqueiras dentro do seu banco de dados, você vai preferir queries parametrizadas, né, e que você possa fazer o prepare. Né? Se você não fizer o prepare, ele também vai aproveitar. O Zeus ele é inteligente o suficiente para entender que se você está usando parâmetros, se a query não tiver um ponto prepare, como a gente mostrou aqui, ó, cadê? Vamos lá de novo. Eu sempre esqueço, né, de marcar essa linha, né? Se esquecer desse ponto prepare, ele vai fazer para você, tá? Essa inteligência dele, que quando executa pela primeira vez, né, ele não faz a preparação, mas se ele repetir uma segunda vez a mesma query, ele vai querer preparar ela. Né? Porque verdadeiramente, se você vai repetir uma query pela segunda vez, é melhor que ele prepare sozinho automaticamente, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. Então aqui nesse artigo, nesse vídeo, nós demonstramos aqui como usufruir, né, da propriedade, né, params share, né, params check, params, e por que queries parametrizadas são melhores que queries, né, que são escritas de uma forma literal, né? Vamos dizer assim, queries literais, né? Queries literais escritas dessa forma aqui, ó.
tá? Tá bom? Vocês viram aí que caiu de 20 segundos para 7 segundos, né? 8, 9, bom, caiu para mais da metade, né? Então é muito vantajoso você executar queries de forma parametrizada. E você viu também que queries parametrizadas não é um search replace, porque se fosse um search replace, o Zeus na versão 7 teria falhado, né? Quando nós executamos e ele, de maneira explícita aqui, ele não conseguiu, né, importar um arquivo CSV em UTF-8, em Unicode, né, mas parametrizado usando o mesmo arquivo ele conseguiu, tá? Por quê? Porque esses métodos são completamente distintos um do outro, né? E um param by name não é uma macro substituição da query que você colocou como escopo, é simplesmente um método que gasta recursos e memórias do servidor, porque ele entende que aquela query vai ser uma query repetida muitas vezes, tá bom? Depois nós vamos para a próxima propriedade do componente ZQuery.